Bom, daqui a pouco a gente vai falar com o presidente Rueda, né? O Guilherme fez uma matéria especial com ele e nós vamos ter um balanço, vamos ter uma ideia exata do que está rolando no Santos. Santos que está tirando o pé. Tá certo o Santos, Celso? Tirando o pé, maneirando para acertar a vida dele? Flávio, assim, se a gente for observar as grandes contratações que ocorreram, mesmo o Corinthians, foram todas questões de oportunidade. O Ricardo Goulart me pareceu também uma questão de oportunidade. Você não tem muita coisa muitos jogadores no mercado que você possa, de repente, só oferecer um contrato para ele e não tenha nenhum gasto extra para você contratar. Então, diante da realidade que o Santos tem, diante das questões financeiras, e diga-se de passagem que o Rueda conseguiu organizar o Santos do ponto. O Santos está pagando em dia, algo que não estava acontecendo no ano passado. Ano passado? Não, passado, no passado. Já, anos passados. No passado. Está conseguindo pagar em dia. Desde o tempo do Pelé que não pagava em dia. Quer dizer, então, diante das circunstâncias, acho que... Sumir a mala. Acho que até é uma consequência natural do mercado e da realidade do Santos. Então, você não tem muitas opções mesmo para você reforçar o time de jogadores que estejam disponíveis no mercado e você não tenha que arcar com direito federativo e tudo mais. Então, dentro das circunstâncias do mercado, o Santos está agindo corretamente. Aliás, eu repito, acho que é muito mais uma consequência do que necessariamente só uma visão de gestão. Acho que é isso. Esse zagueiro, o Bauerman, eu gosto muito. Talvez, olha, o Ricardo Goulart, obviamente, se ele não tiver problema de contusão, que esse é o pepino dele, né? Claro que vai ser um baita reforço. Mas o zagueiro, eu gostava muito desse jogador no América, Paulo. É um bom jogador. A equipe do América estava bem montada, né? Na temporada passada. Estava com um time muito certinho na defesa, no meio de campo, no ataque. E sem dúvida nenhuma, o Santos, eu sou com o Celso, tem que fazer as contratações de acordo com as possibilidades. Já na temporada passada, o Santos já fez isso e nos surpreendeu com a temporada que fez. Não contratando muitos jogadores e muitos comentavam, Vitão, prazer falar com você, é um prazer estar aqui com a gente. Muitos falaram que o Santos podia cair e não caiu. Faz tempo que se fala isso, né? Virou turno na zona de rebaixamento. E não contratou. E agora contrata 3 jogadores importantes para o elenco, sem dúvida nenhuma, o Santos começa bem. Antes de você passar para o Vitor, para o Chico, acho que a realidade do futebol brasileiro hoje é a seguinte: ou você revela, tira da base, não dá para você investir em jovem. O Santos está jogando agora e está ganhando de 2-1. Ou você revela, ou você... Copa São Paulo. Ou você contrata jogadores mais veteranos que estão ali livres no mercado. O Santos teve uma boa contratação, que foi renovar com o Marcos Leonardo, né? Que foi difícil, hein? Foi ontem. Difícil. Mas renovou. Foi importante. Isso, ameaçar de encostar. Conseguir manter esses jogadores, isso é importantíssimo. O Edu da Sena foi bem nessa. E não sei se renovou com o Sal Grosso. O Sal Grosso foi muito importante para o Santos ali, porque evitava difícil a situação. Então, renovou com... O futebol tem essas coisas, né? Mas o Marcos Leonardo, eu gostei muito da renovação, porque assim, futebol, né, Paulo? Obrigado pelas suas palavras. Tem um olhar do jogador, do cara que faz o negócio, do treinador e do torcedor. Eu tento olhar o futebol com o olhar do torcedor. E é óbvio que o jogador é profissional. Mas eu acho que tudo tem um pouco de limite, assim. Só existe a profissão porque existe a paixão. O Santos é o Santos, né? Eu simpatizo muito com as cores do Santos, as cores bonitas. Mas o Santos tem uma história, o moleque tem 16 anos. É óbvio que ele pode, assim, não, eu acho que ele pode sair, ganhar o dinheiro dele, mas não custa, assim, um pouco de gratidão nessa hora e fazer um contrato ali para não sair. Eu acho que falta um pouco. E assim, essa coisa dele jogar só abril e de graça. O Edu da Sena deu uma pressionada, deu uma trucada. Não sei se ele tinha o zap na mão ou se ele trocou sem manilha, mas ele falou, não, se não renovar, não vai jogar. Não vai... O Corinthians fez isso com o Romero, mas o Romero já era um veterano e ficou 6 meses e foi embora. E eu fiquei com a sensação que na última hora ele acabaram jogando, porque o Santos foi de férias com esse assunto, voltou com esse assunto e bancou, e o Edu da Sena foi jogador há pouco tempo, ainda conhece o jogador, sabe falar a linguagem dos moleques. Conseguiu, porque eu acho importante. E é um bom jogador, né? É bom jogador, sim. Então, o Chico, o Rueda, ele está conseguindo, que foi citado pelo Celso, colocar o salário em dia. Time que paga salário em dia já tem uma grande vantagem no futebol brasileiro. Só de pagar em dia já é uma grande vantagem. Então, mas aí que está. A dona Leiga Pereira deveria tomar como base o seu Rueda. Que o seu Rueda, ele está fazendo certo. Ele está conseguindo
arrumar dinheiro para fazer as coisas do Santos. Que colocaram ele lá para isso, para dar um tapa nas finanças do Santos. Ele está conseguindo. Você vai falar assim, mas não pode comparar o Santos com o Palmeiras, porque, afinal de contas, o Palmeiras é grande, tem um grande patrocínio. Eu não sei, mas para mim, hoje o Rueda administra o Santos melhor do que a Leila administra o Palmeiras. O Palmeiras está sem dívida. A Leiga Pereira é assim, ela não entende patavina de futebol. Quase falei um palavrão aqui agora. Ela não entende nada, mas o Rueda não, o Rueda vai na mosca. Ele vai e pega. Hoje eu fiquei muito feliz e fiquei animado com o Santos, porque hoje o Rodrigo jogou pelo Real Madrid, né? O famoso Rodrigo, e deitou e rolou, né? No Real Madrid. Então, quer dizer, você vê que coisa bonita. Hoje o Vinícius Júnior é o jogador mais valorizado brasileiro lá fora. E, de repente, quem faz o gol da vitória é o Rodrigo. Então, quer dizer que você vê que... E nasceu aonde o Rodrigo? Nasceu na Vila. Então, o Santos tem esse negócio de se levantar da cinza. Ele deu assistência, ele não fez gol, viu? Não, mas ele joga muito. Foi um pênalti do Ele é o Benzema, melhor né? jogador. Foi um gol do Benzema de pênalti, o outro... Foi do Modric, foi a bola passada pelo Então, mas Rodrigo. é que tá. Eu quero dizer o seguinte, que os jogadores do Santos que saem daqui para lá viram estrelas mundiais. E não sei por que não continuar nesse mesmo esquema. Mas aí vem a questão da gestão que o Edu Dracena está fazendo lá. Já perdeu o Yuri Alberto, lembra? Sabendo de como que é o jogador sair mais cedo, segura um pouquinho, pega mais experiência, fica na vitrine, com uma vitrine maior. O que o Vitor falou faz muito sentido, Paulo, porque o empregado jogador pensa, ok, daqui 6 meses eu posso ter o gerenciador, só que está pagado, sem valor, porque não está jogando. E aí Mas é que tá, você mas- deixa o cara mas aí jogar você- para depois ele ir de graça para outro clube, não faz o Mas menor você sentido. vê como a gestão do Rueda é boa. Porque ele chegou e o que Mas ele aí, fez? mas ele aí, chamou o Edu mas é o Dracena. cara do futebol. Então, Ele tudo bem. tirou o Edu Dracena do Palmeiras. E o Edu Dracena saiu do Palmeiras, o Palmeiras não conseguiu fazer nada. Não está fazendo que não nada. precisa O Palmeiras também, é né, campeão Chico? da Libertadores. Deixa eu ouvir o Quem Alberto foi Helena campeão da Júnior sobre esse Libertadores foi o tema. Careca lá, não foi a Leila? A Leila Gagliotti. pegou. Vai disputar o Gagliotti. Mundial. Helena, um o que mês. você pensa disso? Essa coisa de administrar de acordo com o que pode, ou tem que enfiar o pé e montar um time? Como é que você encara isso? Tem que administrar, meu Deus. É outra história. O Flamengo é a prova disso. O Bandeira de Melo pegou o Flamengo, séculos de desastre financeiro e econômico, e deu um jeito nele. No caso do Palmeiras, o Nobre botou o dinheiro dele para acertar as coisas e depois o Palmeiras passou a trabalhar com o que estava dentro do padrão. Quer dizer, você tem as duas maneiras, o mecenas e o controle. Mas o principal é o controle. Agora, é preciso levar em conta que o futebol, ele mudou muito no sentido de mercado. O futebol antes era jogos, torneios, times contra times, seleções contra seleções. Aí acrescentou-se o processo de botar o anúncio na camisa, né? A comercialização da camisa dos clubes. Hoje, o que acontece é que há um grande mercado de troca de jogadores. O jogador passou a ser uma moeda de troca, mais importante até do que o patrocínio, do que o título conquistado, enfim, todo o resto que compõe o cenário do futebol. Então é preciso que os mais espertos percebam isso e, baixa a bola. Aproveita, principalmente o Santos, que tem uma tradição de aproveitar seus jogadores de base, aproveite seus jogadores de base. Eu estou assistindo aqui o Fluminense Santos da Copinha e tem esse menino Patati, tem esse menino o Lucas Barbosa, que fez até 2 gols. São jogadores que 2, 3 dias depois de entrar no time principal, eles vão começar a render. É preciso acreditar nisso, apostar nisso e dar tempo para os caras desenvolverem.
Não adianta nada, você vai e compra uma legião de estrelas, bota no time. Se você ficar em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, está ferrado. É dinheiro jogado no lixo. Perfeito. Bom, o Guilherme Camara fez uma matéria especial com o Andrés Rueda, que está sendo citado aqui, e ele explica mais ou menos qual é a ideia, qual é o trabalho que ele está fazendo para que o Santos mantenha-se estabilizado financeiramente e contrate eventualmente um jogador ou outro dentro de uma oportunidade. Vamos ver a matéria. Se tem uma coisa que ninguém no mundo pode dizer, é que o Santos não tem tradição ou que é uma equipe pequena. Time com os campeonatos mais importantes no currículo. Mundial, Libertadores, Brasileiro. Equipe que teve em seu elenco o maior jogador da história, o Rei Pelé. Porém, nos últimos tempos, o buraco em dívidas tem aumentado e muito. O atual presidente, Andrés Henrique Rueda, completou 1 ano no cargo com a difícil missão de colocar o Peixão em ordem e melhorar ao máximo possível a saúde financeira do clube. Vamos ao que o presida fez até aqui. Em 2021, quitou mais de 120 milhões em dívidas. Porém, o clube ainda deve 447,5 milhões, mas renegociou 88,9. Gastou mais com quitação de dívidas e acordos do que investimento no futebol. No marketing, arrecadação de 69 milhões em 2021. Lembrando que em 2020, a arrecadação foi apenas de 30. No patrocínio, 44,2 milhões. Um incremento de 129% nas receitas do clube. Os treinadores que passaram na gestão Rueda foram Ariel Roland, 12 jogos, Fernando Diniz, 27 partidas e Fábio Carille, 20 jogos até agora. E você, torcedor santista, aprova a administração de Rueda até o momento? Como vocês viram, não foi uma entrevista, né? Foi um balanço daquilo que foi feito. Agrada a vocês esses números, essa maneira de gestão do Santos? Eu creio que é por aí que tem que acontecer as coisas. Até porque eu sou a favor de limites no futebol brasileiro. Ô Paulo, só como informação, se o Santos conseguir seguir essa linha, é possível que em outubro o Santos esteja zerado com relação a dívida. Mas tem que ser assim, não ter outra fórmula, a não ser uma bela gestão. Acabou esse negócio de ficar fazendo loucura no futebol brasileiro, gente. Não adianta ficar falando em Cavani aqui, para Cavani ganhar 3 milhões por mês no Brasil. O Brasil não comporta mais isso. Os dirigentes precisam se reunir na CBF e todos falarem a mesma língua. O futebol brasileiro vai acabar caindo, Chicão, se não tiver um controle nas finanças. Porque tá loucura. Já visto, nós estamos vendo Cruzeiro. A Alemanha fez algo parecido, né? Teve. Quando a Liga pegou... Teve época que o Bayern de Munique ajudou o 1860, que é da cidade. E o Dortmund também. E o Dortmund também. Então, não comporta mais isso. Agora, nós, jornalistas aqui, não tem que contratar, tem que fazer. Não dá mais, não comporta mais. Os clubes estão quebrando. Aí vem o Rueda, em 1 ano, já me diminui as dívidas. Agora, o Rueda foi importante. Oh. Eu vou falar contra a nossa profissão, né? Eu não tenho quase mais paciência de ouvir coletiva, porque coletiva é uma coisa que não tem informação nenhuma. O cara tá lá querendo se convencer o que ele quer. Ele usa a gente para passar a mensagem que ele quer e não passa informação nenhuma. Agora, o Rueda, ele fez uma live para a torcida do Santos, não foi nem para uma emissora específica, e falou, olha, nós estamos pagando 8 técnicos, era 7 já, não diminuiu 1. Foi falar, a situação nossa é essa. É isso aí. Assim, ele não dourou a pílula. E assim, todos os times, todos os grandes, tem uma história triste de contar de gestão patética, né? O seu time, o meu, que é o mesmo, todos. Mas o Santos é sacanagem. O que fizeram na sequência, o Odílio, o Pérez, o vice do Pérez, o Rolo, o Santos, todo mundo, tem o Neymar, tem Robinho, todo ano Rodrigo, nasce um moleque lá e o dinheiro sobe. Agora. Então, assim, o Rueda, pelo menos, e o Santos, eu fico bravo quando eu falo isso, o Santos não tem o potencial que tem os rivais da capital. Não está num grande centro, a torcida é menor, tem menos visibilidade na mídia.
Então tem menos receitas. É menos difícil. Então, assim, o que o Rueda está fazendo, eu aprovo totalmente o início dele, assim. E o jeito que ele está falando. Ele está falando para a torcida, olha, tem 8 caras que nós estamos pagando aqui, estamos pagando tanto. Não vamos trazer jogador porque não tem condição. Além da torcida, precisa se reunir esses presidentes para falar a mesma língua. Sim. Porque um compete com o outro. Um compete com o outro para ver quem gasta mais. E isso não comporta mais. Você me desculpa, Paulo, eu respeito a sua opinião, porque você vem de um conceito diferente. Você viveu 10 anos na Alemanha, viveu 12 anos na Europa, então você vem de lá com uma cabeça completamente diferente em termos de administração do futebol. Completamente diferente. Então, é verdade que você é representante do Bayern de Munique aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro. Então, quer dizer que você tem uma outra concepção. Mas aqui no Brasil, a concepção qual é, Paulo? Vamos ser franco. É produzir nas equipes de base gente boa de bola, um pouco, o mínimo que seja. Por exemplo, no Corinthians, o Cauê. O Cauê foi vendido. Foi vendido para a Suíça, sei lá para onde. Sabe, o que o Cauê mostrou no Corinthians, não mostrou nada. E já saiu da equipe de base e foi para a Europa. Então, o que está acontecendo? Saudade? Eu não, nenhuma. Foi tarde. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, veja como que estão as coisas. O Brasil passou a ser uma colônia mesmo, sabe, que produz para grandes empresas que estão no mundo investindo no futebol. Mas isso é muito bom, Chico. Isso é muito bom. Isso mostra, o potencial que o Brasil tem de jogadores. Paulo. O que eu estou falando é sobre gestão. É isso que nós estamos falando do Rueda agora. Sobre gestão. Agora não dá mais para competir. Mas é que Paulo. Eu pego o Pablo por 5. Não, eu dou 6. Não, eu dou 7. Paulo, o futebol brasileiro não está mais assim. Não pode. Mas o que está acontecendo é pior. Meninos de 12 anos, 10 anos estão saindo e indo para a Europa. É esse que é o problema, nós não temos mais mão de obra. Assim, a horta, o plantio secou, Paulo, virou terra arrasada. Nisso o Chico tem razão. Se você pegar o Uruguai, Flávio, foi um dos primeiros países na América do Sul a liberar tudo quando era muito jovem, 18, 17. E o futebol do Uruguai praticamente acabou. Acabou o futebol do Uruguai. Internamente. Eu não sou lutando para não cair, eu não sou Copa. contra a contratação de jogadores renomados, até porque esses jogadores é que vão encher o estádio. Se você tiver critério. Sim. Se você tiver critério. É isso que eu estou falando. Se você tiver Celso. critério. Não adianta o São Paulo. Não loucura, cara. Sim, mas só que critério. também. Mas você não pode achar que qualquer jogador já consagrado, contratado, é um erro. Não é isso. Se o jogador enche estádio. Nem que é um acerto, né? O que eu tô falando. Nem que é um acerto. Mas assim, Tá, e o vovô Olímpico do não São adianta Paulo. nada você contratar o Daniel Alves por 1 milhão e 500 por mês, vendendo a ideia de fazer um programa de marketing de dar 10 para ele, se ele não é um 10, mesmo sendo o Daniel Alves. É uma coisa... O Ronaldo, por exemplo, não foi positivo pro Corinthians? Claro que foi. Não, ele Ronaldo trouxe o foi. patrocínio. Então, o Ronaldo O Ronaldo foi um grande patrocinador do Corinthians. Como jogador, nem tanto. Foi um grande patrocinador. Ronaldinho- Ele trouxe um monte de Ô, Celso, patrocínio. Ronaldinho Gaúcho A não empresa dele trouxe patrocínio Ô, do Corinthians. Celso, mas qual a situação dos clubes desses últimos anos? Não, sim, mas isso estou falando. Se você tem critério, se você tem um parceiro, se você vai encher estádio, se eu você também vai concordo ganhar com o Celso, com Paulo. marketing. Eu concordo com É uma você. outra Você tem história. um patrocinador, O que eu tô é diferente. falando, Por exemplo, o Cavani vai o que chegar. eu tô falando, O Corinthians não é Chico, ponto é a só isso aí. questão, Chico, eu concordo com o que você falou, o celeiro, infelizmente, não está mais como nós vimos no passado, não está mais. Mas se não está mais, o que o dirigente tem que fazer? Pô, segurar. Se todos entram num consenso, Até o primeiro erro do VAR acaba com com isso, né? Paulo. Mas, tem um primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. Hoje é assim na Alemanha. Bom, vamos lá. Tem o primeiro, segundo, terceiro escalão para pagar financeiramente. Paulo. Aqui não, aqui tá uma bagunça, cara. Paulo, olha, só mais uma informação. Eu conversei com o Alex. O Alex, que era meia. Técnico de São Paulo do Sub-20 agora. Nacional, que está hoje dirigindo as equipes de base do Corinthians. Tá o Alex do Corinthians, não do São Paulo. O Alex do Corinthians. 2012. E eu cheguei a pedir para ele uma entrevista. Falei, Alex, você não aparece há tanto tempo, vamos lá no mesa, né? Você dá uma entrevista. Ele falou, acho que eu não posso, porque nós estamos no fim. Eu até estou revelando uma fonte que não devia revelar, mas vou revelar. Ele falou assim, Chico, nós estamos fazendo um trabalho de limpeza nas equipes de base do Corinthians. E eu fiquei sabendo que é verdade
que 80% de porcaria que tinha lá dentro eles tiraram do Corinthians. O Sub-23 acabou, que era uma aberração. Era uma aberração. Principalmente, eu vou falar um nome aqui que foi escrito no jornal, que não sei o que estou dizendo. O Yamada foi o primeiro a ser mandado embora. Isso já pelo Carlos Brasil, que já foi pro Vasco. Agora... Que já foi pro Vasco. Então, o que está acontecendo? O que vai, no meu modo de ver, o Corinthians limpou 80% a área da equipe de base. Então, daqui 2 anos vai começar a dar fruto. Vai começar a aparecer gente boa. Porque aparecia um cara, já aparecia um empresário. Sabe qual é o problema? Pegava Vamos o nome mudar. do menino e a área. Vamos mudar de tema. Não desse tema, mudar de time, né? O Santos na Copa São Paulo, só pra gente atualizar. Já encerrou o jogo, ganhou por 2-1 do Fluminense, está nas quartas de final. Destaque pro Lucas Barbosa, que fez os 2 gols do Santos. Tá bom.